Boa tarde, bom dia, boa noite, a depender dos horários que vocês estão assistindo aí, tudo bem? A gente vai falar sobre reabilitação neuropsicológica em idosos, sobre o comprometimento cognitivo leve e o quadro demencial. O nosso grupo ele é composto por Lucas, Daisy, Sheila, Nathalie e Ioná. A gente vai permanecer com as câmeras fechadas, eu só deixei aberta nesse primeiro momento, porque eu não estou na minha conta, porque a gente precisava gravar, então tinha que ser uma conta institucional. Aí, como tá a fotinha do meu marido, eu falei, vou primeiro abrir só para fazer essa parte inicial, e aí depois eu fecho a câmera só para saber quem é que está aqui do outro lado, tá bom? Tem só mais uma observação que a gente tem que fazer no início também, é que a colega Ioná, ela está sem internet. E como todo mundo sabe que esses dias está tendo chuva, tempestade em todos os lugares aqui da Bahia, e então ela não vai conseguir estar nessa apresentação hoje. Só que o que, que acontece? Ela fez o slide, fez a pesquisa, atuou completamente. Então, caso ela consiga mandar alguma coisa até o prazo de envio hoje, a gente junta o vídeo e envia. Caso não, a gente só queria deixar claro que ela participou ativamente, completamente de tudo. Simplesmente ela teve um problema de internet. Aí a gente vai começar a fazer essa parte inicial. Ok. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vou estar dando início aqui no nosso tema, né? Que é o comprometimento cognitivo leve e a demência. Sobre a demência, a colega Isabelle vai falar adiante, e eu vou dar o início aqui falando, né? O que é o comprometimento cognitivo leve? É mais conhecido como CCL, né? Ele geralmente ele está associado às condições patológicas de evolução do processo do envelhecimento normal do ser humano. E assim, para os quadros de demência, a pessoa, quando ela, conforme vai passando os anos, passada a idade, o cognitismo dela vai sendo comprometido. E aí essas condições acabam, assim, evoluindo para uns quadros demenciais, que a colega irá falar adiante. Então, assim, ele vem considerado ele é considerado como uma fase sintomática. Geralmente, ele apresenta leves sinais, né, de perdas neurológicas. Essas perdas, elas podem ser exemplificadas a exemplo da doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, ela é aí um exemplo das doenças causadas. Então, assim, ele é conhecido geralmente como esquecimento benigno da sensibilidade, perda de memória relacionada à idade. E assim, as principais queixas geralmente ocorre aí no decorrer perdas progressivas. E essas perdas progressivas, elas podem ocasionar aí, ocorrer em uma ou mais funções cognitivas. Então, assim, pode estar relacionando o CCL, o comprometimento cognitivo leve, com as desordens emocionais, né? A pessoa que ela é comprometida, ela vai ter umas desordens emocionais, o emocional dela será afetado, ela vai ter queixas de problemas de memória, perda de memória, vai relatar também que quase sempre que esses quadros de depressão e ansiedade. Então, a pessoa que ela é comprometida, que ela tem esse comprometimento cognitivo, né, de forma leve, na idade, né, no idoso, ela vai ter essas queixas. Geralmente, ela vai perdendo gradativamente. E aí, eu vou estar pontuando aqui as formas de estar prevenindo, né? Prevenindo o ocorrimento desse comprometimento. Então, assim, não existe uma forma medicamentosa, né, para prevenir, para tratar, para frear, né, essas perdas cognitivas, porque elas são resultantes do envelhecimento do ser humano. Mas, assim, existem medidas que, que podem ser tomadas, né? São medidas que intervêm, que ajudam,
que pode estar, de certo modo, retardando o comprometimento cognitivo leve. Aí, assim, há exemplos, nós temos aqui a pessoa para prevenir esses sinais, esses sintomas, ela pode estar treinando a memória dela, né? Ela vai procurar aprender novas formas de se trabalhar as funções cerebrais dela, e isso vai estar prevenindo. É, como eu posso fazer, Sheila? Ler livros, jornais, revistas, procurar colocar o cérebro para trabalhar, fazendo leituras diárias. Ela pode também, como eu falei, aprender coisas novas, como assim? Novas ideias. O que eu não faço de novo? Eu vou inventar, vou viajar. Se a pessoa não viaja, eu vou procurar viajar para conhecer novos lugares, ter contato com a natureza, se comunicar. Ah, se ela não costuma ir a determinado local, ela vai, porque é uma coisa nova, é algo novo que o cérebro ele vai estar experimentando em si. Assim, ela pode também dormir, porque assim, o nosso sistema, né, o nosso organismo, ele precisa, o nosso cérebro, ele precisa do momento de descanso. Então, quando a pessoa não tem as horas corretas que o cérebro, ele precisa, né, para dar aquela descansada, a pessoa ela vai se sentindo cada vez mais cansada e ela vai forçando mais e mais o cérebro dela a estar trabalhando e não vai estar experimentando, né, aquele prazer que é descansar e aí não para dormir. Então, a pessoa, quando ela tem uma noite de sono, dorme o suficiente, pratica também exercícios físicos, se alimenta bem, né? Evita ingerir bebidas alcoólicas em excesso, ou fazer uso de cigarros, ou outros produtos químicos que causam, né, a dependência química. Então, nós temos aí diversas formas de estar prevenindo, né? Eu passo agora para a colega Isabelle, ela vai pontuar um pouquinho aí sobre o que é os quadros aí de demência. Bom, gente, vamos lá. Quando a gente fala de demência, a forma mais técnica de a gente abordar isso é a partir do conceito das síndromes demenciais, porque elas são várias, não é apenas uma. Então, essas síndromes demenciais, elas se caracterizam por serem uma doença de natureza crônica. Por que crônica? Elas apresentam vários déficits cognitivos. E esses déficits, eles incluem o comprometimento da memória, do pensamento, da orientação, da compreensão, do cálculo, pode ser capacidade de aprendizagem, de linguagem, ou até mesmo o julgamento, a forma que a pessoa elabora as coisas. E esses comprometimentos podem ser um ou vários deles ao mesmo tempo. Só que essas alterações, esses comprometimentos, eles são significativos. Significativo de que forma? Eles são tão significativos que eles não ocorreriam daquele jeito apenas em decorrência do envelhecimento normal. Ou seja, esse comprometimento dessas funções cognitivas, elas são muito mais intensas do que deveriam ser, baseado nesse comprometimento do envelhecimento natural da pessoa. Então, esse comprometimento, ele acaba sendo ou acompanhado ou precedido de uma deteriorização desse controle emocional. E isso pode acontecer também no comportamento social ou até da motivação que faz com que as pessoas façam ou deixem de fazer certas coisas. É importante também a gente falar que a etiologia da demência, ela é diversa. Entende? A gente tem a demência do tipo Alzheimer, a gente tem a demência vascular, a demência de
também que vem de outras condições clínicas, por exemplo, pessoas portadoras do vírus HIV, elas podem desenvolver demência por conta disso. Pessoas que tiveram algum tipo de traumatismo craniano, doença de Parkinson. Então, a gente tem também esse outro tipo de demência, mas a gente também tem a demência resultante do abuso de drogas, de medicamentos, exposição a algumas toxinas também podem causar demência. Então, esses processos, eles acabam gerando um comprometimento dessas funções de uma forma muito mais intensa do que deveria acontecer pelo envelhecimento natural do cérebro dessas pessoas. E também há casos em que a pessoa ela acaba tendo uma múltipla etiologia ou essa etiologia determinada. Ou seja, ela pode ter uma demência que é causado tanto por um abuso de drogas, como também por uma questão de Alzheimer, ela tem os dois ao mesmo tempo, ou por ser portadora do vírus HIV ao mesmo tempo que teve um traumatismo craniano. E também a gente tem uma etiologia indeterminada que não saberia, os exames clínicos, eles não conseguiram dar conta de explicar o motivo pelo qual a pessoa chegou naquele quadro. A gente tem também essa possibilidade. A Organização Mundial de Saúde, ela também traz a demência como uma das principais causas de incapacidade e dependência de idosos em todo o mundo. Isso afeta mais de 50 milhões de pessoas. E quanto mais a expectativa de vida das pessoas aumenta e essa população vai envelhecendo, então esses casos de demência eles vão aumentando. Inclusive existe uma estimativa que até 2050 esse número ele chegue a 152 milhões e que a cada ano exista 10 milhões de novos casos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um cérebro normal e um cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer, na área da memória, esse cérebro, ele mantém um tamanho normal. Só que uma pessoa que tem Alzheimer, a área da memória fica menor e a pessoa literalmente sofre perda de massa e morte dos neurônios. Esse é um exemplo, por exemplo, falando do Alzheimer, porque não dá para eu destrinchar todos, a gente acaba abordando mais um do que outros. Então, assim, em pessoas que são saudáveis, é claro que com o passar da idade, existem aquelas alterações estruturais, tanto do sistema nervoso, e a gente realmente vai tendo uma perda do peso do encéfalo e esse aumento dos ventrículos. Isso ocorre naturalmente. Só que essa perda neural, ela pode partir de uma ideia que não é natural. A quantidade de funções cognitivas que estão sofrendo alterações e a intensidade que essas alterações estão sendo sofridas, ela pode vir de uma causa não natural, que não esse envelhecimento comum. Então, quando ocorre isso, essas mudanças elas ocorrem principalmente na memória, entende? Mas também pode vir na atividade motora, no humor, no padrão de sono, apetite e até nessa função neuroendócrina do corpo. Isso também pode ser afetado. E também é importante a gente destacar que às vezes a gente consegue perceber também redução nos níveis de enzimas que acabam sintetizando alguns neurotransmissores, como dopamina, a noradrenalina, e essa redução acaba afetando as sinapses, ou seja, a pessoa, ela realmente tem uma alteração muito grande no quadro de qualidade de vida dela por conta dessas alterações significativas. Você pode passar para mim, colega? Então, assim, existem diversas formas de você conseguir o diagnóstico, que é por meio desses exames neurológicos. Os critérios para o diagnóstico, nós temos essas dificuldades que eu já falei com vocês, e a pessoa vai fazer uma avaliação que vai gerar um resultado, que você vai poder ter a exclusão ou a confirmação desse diagnóstico. Passa para mim.
É claro que você vai analisar a história pessoal que a pessoa narra e também esses testes laborais, hemograma, teste de infecção, a função hepática, glicemia, tireoide, todos esses testes laboratoriais, em conjunto com outros, pode passar, colega? Que nós vamos fazer esse exame de estado mental, essa escala de avaliação, no caso da doença de Alzheimer, você faz uma escala avaliação, e um exame neuropsicológico. Pode passar? Nós também vemos isso muito nas técnicas de tomografia e ressonância magnética, porque a imagem do cérebro que é saudável e aquele que possui alguma dessas demências, ela é diversa. Tanto que no Alzheimer você tem perda encefálica e os pontos eles mudam quando você olha as imagens. Então esses comprometimentos, eles basicamente se resumem dessa forma, que é uma perda dessas funções cognitivas de uma forma mais intensa ou mais rápida do que deveria acontecer com esse envelhecimento normal. Pode passar o slide e eu passo a fala. Eu só vou voltar um pouquinho para complementar um pouco o que a colega falou sobre o diagnóstico da demência. Então, essa história pessoal, ela é super importante para você entender um pouco do contexto, porque a demência, embora ela tenha sinais e sintomas fisiológicos, ela também envolve todo um contexto social e familiar. Algumas das doenças que causam a demência, visto que a demência, na verdade, é um conjunto de sintomas, ela está correlacionado com fatores genéticos, com histórias familiares. Nesse histórico pessoal também, a gente pode identificar a utilização de algumas drogas de sexo não seguro que pode contribuir para o desfecho do diagnóstico. Os testes laboratoriais, eles são também interessantes pelo ponto de vista que podem colaborar com a exclusão de outras doenças que podem causar a demência. Esses testes laboratoriais, eles podem auxiliar no diagnóstico de demência que podem ser tratáveis. Então, por exemplo, através do hemograma, através da verificação de vitamina B12, possa correlacionar com anemia megaloblástica, que, por sua vez, colabora com a alteração neurológica, fazendo com que haja ali comprometimento da memória. Infecções, como a colega colocou, o próprio HIV, ele promove uma alteração fisiopatológica que colabora com o estado de demência, mas existem outras infecções, como a sífilis, que também altera essas funções neuronais. E algumas infecções que elas são mais comuns, como a infecção urinária, ela também pode alterar o estado cognitivo do indivíduo. Então, esses testes laboratoriais, eles podem colaborar, apesar que ainda não existam bioindicadores precisos para definir a demência. Então, a gente tem, por exemplo, a verificação da glicemia como um fator de neuropatia diabética, a função hepática para descartar alterações com a quantidade de ureia, de amônia, que também altera a função cognitiva, e as funções hormonais. Então, os testes laboratoriais eles podem colaborar nesse sentido. E, além disso, é interessante que se faça o teste do estado cognitivo do indivíduo. Esses testes, para alguns autores, eles acreditam que é o padrão ouro, porque a maioria do diagnóstico em si da causa da demência ela é feita pós-morte. Então, a colega colocou ali algumas doenças que causam a demência, né? Por exemplo, Alzheimer, a doença de Pick. Para a gente ter um diagnóstico fechado, normalmente é preciso avaliar o pós-morte desse indivíduo. Então, com uma avaliação neuropsicológica, a gente tem uma ideia de como que está realmente o estado cognitivo desse indivíduo. E aí dá para ser feito um mini exame do estado mental, que é um exame prático, como um tipo de rastreio, e pode ser complementado com outros testes que vão avaliar os componentes da cognição desse indivíduo. Como testes que podem auxiliar na verificação da memória, a fluência verbal, tem o teste do desenho do relógio. Então, são testes que vão
fazer com que nos direcione para um diagnóstico melhor da demência. Além desses testes, a gente vai ter os testes de imagiologia. Esses testes de imagem, aqui a gente pode colocar até a radiografia que pode ser utilizada também, no caso de trauma, eles são interessantes porque podem demonstrar algumas alterações fisiológicas que se tornam patológicas. Então, por exemplo, quando um indivíduo ele tem um acidente vascular cerebral, seja por a formação de um trombo ou por um derrame popularmente dito, a gente pode ter uma parte do cérebro que morre. E dependendo da parte que é atingida, pode fazer com que haja alteração tanto do comportamento como da memória. Então, através dos exames de imagem, a gente pode imaginar, compreender o que aconteceu do ponto de vista fisiológico nesse indivíduo. A imagem, os exames de imagem, eles também podem ser indicativos do tipo de doença que provocou essa demência. Como a colega falou, a gente tem uma diminuição da massa na doença do Alzheimer. E aí a gente vai ver principalmente uma diminuição do hipocampo na doença do Alzheimer. Por outro lado, se a gente for ver uma imagem de um indivíduo que tem uma doença frontotemporal, ele vai revelar ali uma diminuição, como o próprio nome diz, né, no lobo frontal. Mas tudo isso, ele precisa, né, esse diagnóstico, mesmo pela imagem, está atrelado sempre à história do indivíduo e à história clínica. Isso que vai fazer com que haja um desfecho melhor. Por exemplo, a doença do Alzheimer, a gente sabe que o indivíduo ele tem uma dificuldade na memória recente e pouco comprometimento na memória ali das atividades. Já na doença frontotemporal, a doença de Pick, o indivíduo ele apresenta alterações do comportamento como muita agressividade e poucas alterações da memória temporária. Então, a gente precisa lançar mão do diagnóstico, das tecnologias que nós temos hoje para auxiliar no diagnóstico, mas sempre trazendo isso para a área clínica, fazendo com que haja uma ligação do que a gente vê no exame, do que o médico observa no exame, com a história pregressa desse indivíduo. Passo. É você agora, Daisy? Não, era Ioná. Vou passar para a próxima. Pronto, Ioná ia falar dessa parte, ela só ia fazer, digamos que uma introdução histórica de como que surgiram as primeiras pesquisas que conseguiu fazer com que houvesse esse avanço dessa reabilitação neuropsicológica, porque a gente sabe que nas primeiras guerras, nesses programas que aconteceram em que eles estavam habilitando soldados, só para não ficar sem falar, entende? Porque todo mundo trabalhou junto com tudo, então só para não ficar sem falar. Quando aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra, nesses programas em que eles estavam... É até meio que uma teoria de conspiração, mas que a gente sabe que pela história é assim que funciona. Eles estavam até tentando fazer com que as pessoas fossem mais resistentes de diversas formas, e até na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tentava criar uma raça ariana, falava-se que os médicos deles faziam muitos testes. Por isso, inclusive, que a gente tem um comitê de ética hoje em dia, para que todos esses testes eles passem por uma elaboração ética antes de serem feitos em seres humanos. Mas essas guerras, elas acabaram gerando muita pesquisa em que eles queriam entender como funcionava o ser humano e como que eles poderiam chegar no seu melhor. Então, eles fizeram várias pesquisas, principalmente neurológicas, e eles conseguiram ir percebendo que essa degeneração natural era algo que eles não conseguiriam parar nem reverter. E, entretanto, diversas descobertas vieram disso aí,
E eles, inclusive, e essas descobertas neurológicas acabou impactando na farmacologia, em que eles criaram diversos fármacos, tanto para. Eu não diria que você teria exatamente como evitar com um fármaco, mas você pode controlar, porque o evitar mesmo é aquilo que a colega falou, é estilo de vida, principalmente. Principalmente para quem já tem histórico familiar, que tem uma tendência de que dê continuidade disso. Então, assim, quem faz esses atendimentos para que tenha realmente um resultado, se a pessoa possui ou não, a gente pode fazer só com neuro, ou você pode ir para coisa da clínica ampliada, entendeu? Com equipe multidisciplinar, com neuropsicólogo, com neurologista, com fono, com fisioterapeuta, e principalmente quando a gente fala em reabilitar essas pessoas. Como eu falei antes, a depender, ela pode impactar uma ou diversas áreas, uma ou diversas funções. E são exatamente nessas funções que foram impactadas que você irá buscar reabilitação. Então, se foi uma função motora, você vai buscar um fisioterapeuta. Se foi na linguagem, um fono. E aí vai depender mesmo de quais funções foram afetadas, que vai dizer qual é o profissional ou os profissionais que você vai buscar. E esses profissionais, nesse atendimento interdisciplinar, ele vai criando metas, entendeu? Que são objetivos individuais, porque vai depender do quanto aquilo afetou aquela pessoa, e aí você vai vendo se consegue melhora, porque às vezes tem melhora no quadro, e às vezes não tem melhora, ele simplesmente deixa de piorar na mesma velocidade que ele iria acontecer se não houvesse esse acompanhamento. Então, a parte que a colega ia falar, basicamente, era isso. Claro que ela ia falar muito melhor do que eu, mas é só para não ficar sem, porque todo mundo estudou tudo, não foi uma coisa divididinha, sem ninguém olhar tudo, não. Pode passar, colega, e pode dar continuidade, Daisy. Eu acho que a gente pode até pedir a Nathalie para falar um pouquinho sobre o diagnóstico do CCL. Você pode colaborar? Nathalie saiu? Nathalie? Eu não estou vendo Também ela não aqui na tô. chamada, não. Ela tinha avisado que estava com instabilidade de internet e que isso podia acontecer dela cair. Ah, Pode sim. falar, Exato. Sheila. Pode falar, então. Oi, é que a minha internet também está oscilando. Só um instante. Então, assim, enquanto a colega está verificando a coisa da internet dela, até por conta do tempo da apresentação, eu vou dar uma introduzida nisso aí. Quando a gente fala dessa reabilitação desse comprometimento, seja o comprometimento cognitivo leve ou seja a demência, e aí aqui eu quero fazer um adendo que eu não fiz no começo, que existe uma diferença, inclusive a pergunta que a gente vai fazer é em relação a isso aí, que para mim, pelo menos, não ficou claro se a pergunta tinha que estar aqui na apresentação ou se era para ser feita só na aula. Então, eu já vou deixar aqui também. A pergunta que a gente vai fazer é no sentido de que, se a demência e o comprometimento cognitivo leve é a mesma coisa ou se são coisas diferentes, e desde já a gente aborda isso, no sentido de que essas demências, elas podem ser antecedidas pelo comprometimento cognitivo leve ou não. Mas qual é a diferença entre elas? A demência, ela interfere diretamente nas atividades diárias e na função social da pessoa. Os comprometimentos cognitivos leves, eles acabam não interferindo tão diretamente nessas atividades diárias e na função social. A pessoa tem algumas perdas, mas não o suficiente
para que isso interfira diretamente na vida dela. Então, digamos que essa seria a diferença entre as duas, e que, na maioria dos casos, as demências, elas são antecedidas desse comprometimento cognitivo leve. Então, se ele for, desde o início, tratado, se ele for desde o início, se a pessoa conseguir esse diagnóstico dentro dessa situação, caso ela tenha esse comprometimento antes, a demência ela vai avançar de uma forma, inclusive, mais lenta. Você consegue falar agora, colega Sheila? Acho que ela tá tendo problema na internet. Eu posso, então, sei lá, puxar desse aí, desse gancho. Pronto, deixa eu só fechar essa parte aqui, já que a colega caiu, e aí a gente já passa para o seu. Quando a gente fala nessa reabilitação, a gente tem que partir principalmente daquela coisa multiprofissional, que vai bater exatamente em cima da função que a pessoa teve esse prejuízo, e que pode haver intervenção farmacológica ou não, vai depender de qual foi o prejuízo dela. Então, ela pode ser tratada junto com o medicamento ou não. A gente tem também essa estimulação cognitiva. O treino cognitivo também é importante, que ele pode ocorrer pelo processo de restauração, que é quando você consegue realmente. Pode falar, colega. Essa parte já é sua ou essa parte era da outra colega? Me explique aí. Ela faz parte. É porque essa multidisciplinaridade, né, esses vários olhares sobre o comprometimento cognitivo leve ou sobre a demência são basicamente a melhor forma de reabilitação, né? Aí quando vocês estavam falando, quando o comprometimento de cognitivo leve, ele vai ser mais ou menos assim. Ele é um esquecimento, alguns chamam de esquecimento benigno da senilidade, né, da pessoa. Uma perda normal, assim, por causa do processo da idade. Já a demência, ele vai ser um processo não saudável. Basicamente o que você falou, né, que vai pedir, que vai causar prejuízo no relacionamento social, nas questões cognitivas do indivíduo. O comprometimento cognitivo leve, ele vai ter mais interferência nessa coisa de esquecer palavras, é uma coisa mais relacionada à idade. E aí a gente entra na questão de como reabilitar, né? E uma coisa interessante a se ressaltar é que essas pesquisas sobre formas de intervenções, elas são recentes, porque até então eram pensadas mais assim por questões de medicamento, a produção de medicamento para demência, para Alzheimer. E aí, quando começou a fazer essa análise do comprometimento cognitivo leve também, surgiu essa questão, porque não é indicado a medicação nesse caso, no caso do comprometimento cognitivo leve, CCL. Por quê? Porque eles têm, geralmente se indica os remédios que é para demência. E esses remédios, eu não sei se eu vou saber falar o nome direito, rivastigmina e galantamina, que são remédios para demência, eles têm efeitos colaterais, eles não são indicados. Então, precisava se pensar estratégias, formas de trabalhar isso, né? E aí foi quando teve a análise, né? Alguns grupos de pesquisas começaram a fazer essas análises sobre intervenções não farmacológicas, que são a INF. E eles começaram a pegar metodologias, aplicações que pudesse intervenções que pudessem trabalhar cognitivos, funcionais e comportamentais. E uma coisa assim, que essas pesquisas elas são muito recentes, né? Então, muitas dessas formas de reabilitar, elas ainda estão em análise, né? Estão em processo de análise. E eu vou falar, como eu falei no início, a melhor forma de intervenção hoje, que são aderidos ainda,
nessa ideia são as intervenções multidisciplinares, com a visão de vários profissionais trabalhando sobre o indivíduo, né? Mas existem duas formas, assim, que em um dos artigos que eu li, que eu queria destacar, que é a estimulação cognitiva e o treino cognitivo. A estimulação cognitiva, ela é uma série de atividades de estimulação multissensorial, né? E são discussões conduzidas geralmente em dinâmica grupal. E esse é o ponto, né? Essas atividades, elas visam estimular as competências cognitivas e sociais de modo geral. Só que existe, geralmente essa estimulação, essa estimulação cognitiva, né? Elas geralmente são sistematizadas, né? Atividades sistematizadas, e elas são baseadas em alguns temas específicos. Por exemplo, estímulo dos sentidos, que seria o primeiro, aí depois vem recordação do passado, aí depois vem falando de pessoas e objetos, e depois vem questões cotidianas. Uma coisa assim, essa estimulação cognitiva, as pessoas que participavam dessas atividades, né, desses programas, esses participantes, eles demonstravam satisfação. Só que a longo prazo não tinha uma avaliação que essa intervenção funcionaria. Então, essa é a maior crítica. E outra crítica também é que a estimulação cognitiva ela trabalha de forma grupal. E quando se fala de comprometimento cognitivo leve ou demência, você tem que trazer significado para um indivíduo. Nem sempre você vai poder pegar esses significados e generalizá-los. Então, essa é uma das críticas que um dos artigos que eu li faz, porque você tem que pegar a singularidade desses indivíduos. E o outro é o treino cognitivo leve, que é um dos mais bem avaliados aí, e mais bem avaliados por esses grupos de pesquisa, né, que na verdade é uma ideia para um treino, né, o TC, ele está dirigido para restaurar a função, né, que considera o déficit cognitivo, né, que pode melhorar diante do treino repetitivo, repetindo e fazendo essa prática de tarefas cotidianas. A TC, ela faz parte aí da reabilitação cognitiva e ela se baseia em três, como é que fala, abordagens, né? Abordagens centrais, que é a restauração, que assume, que em muitos casos está ligada assim, às funções que são apenas reduzidas na sua própria eficácia, então tem uma técnica, né? Essa técnica ela visa o fortalecimento e a restauração dessa função cognitiva pela prática, repetição e organização das informações. Aí ela vai promover, né? Essa restauração vai promover o aprendizado. A compensação, né, que vai considerar o comportamento compensatório funcional, ele como possibilidade para adaptar-se a um déficit cognitivo que não pode ser restaurado, e nós estamos aqui falando da demência, né, propriamente dita. E aí vai estimular a realização de atividades pelo uso de estratégias compensatórias, né, auxílios externos e novas tecnologias, que vai reduzir essa discrepância entre a demanda do ambiente e essa habilidade reduzida. E, por último, a reestruturação, que leva em conta a possibilidade de reestruturação e planejamento ambiental para alterar as demandas colocadas sobre o indivíduo com a deficiência cognitiva, né? Facilitando seu desempenho funcional. Uma coisa assim, muito importante que se ressalta é que nem a TC, nem a EC, nenhuma dessas duas técnicas, elas são técnicas que aprovadas pela maioria, ou assim, são técnicas com metodologias não questionáveis, né? Tanto que, por exemplo, a TC, ela é a questão da TC é essa metodologia. Eles ainda acham que os treinos, né,
esses treinos, eles ainda são fracos com relação à demência. Com relação a lesões, essa lesão, esse comprometimento cognitivo leve, ela tem uma resposta melhor. Mas com relação à demência, ela tem, por causa dessa questão a longo prazo, ela tem essa dificuldade de trazer como metodologia de forma mais eficácia que vai dar resposta, né, para esse indivíduo com demência. E aí, geralmente, são optados, né, em quadros de demência, a escolha por medicações. Infelizmente, nós temos ainda, como esses estudos são recentes, de 2006, 2010, por em diante, são bem recentes essas pesquisas, nós ainda vivemos essa coisa de tal intervenção é melhor, tal intervenção é melhor, mas elas ainda não são consolidadas, né? Na questão, no tratamento neuropsicológico, nessa reabilitação. Alguns profissionais mesmo tendem a escolher a ATC, porque entendem que a ASC ainda tem essas fragilidades. Mas a ATC, ela, ela também tem os questionamentos, né, desses profissionais, então por isso que eu falei para vocês, que hoje muito se indica a questão multidisciplinar, né, você pegar esses vários olhares para a questão da demência, para a questão desse comprometimento, para fazer para se propor, né, essas intervenções. E é isso, pessoal. É uma coisa que é importante a gente pontuar, que eu não sei se ficou muito claro na minha fala, é que não necessariamente o comprometimento cognitivo leve vai gerar uma demência. Não é uma coisa necessária. Da mesma forma que também a demência não necessariamente é precedida de um comprometimento cognitivo leve. Eu acho que a segunda parte ficou clara, mas a primeira eu não sei se estava tão clara. Então, achei importante pontuar isso aí. Só para complementar aqui, né? Eu estava lendo, no decorrer da leitura de um artigo que eu estava fazendo as pesquisas, eu achei interessante frisar como as técnicas, né, de reabilitação cognitiva, né? Então, assim, de primeiro momento, existem diversas, né, técnicas, estratégias para que haja uma reabilitação da memória, principalmente no paciente que tem a doença de Alzheimer, né? Então, assim, é, exercícios físicos, como eu citei lá no início, né? Exercícios físicos, além de exercitar a memória, quando o indivíduo ele pratica em si diversos exercícios que trabalhem a memória dele, isso vai trazer uma memória, uma melhora significante. Então, assim, a pessoa pode melhorar o desempenho dela, né? É, ela consegue utilizar um computador, ela consegue frisar o contexto em que ela está inserida, a habilidade que ela irá fazer, o que ela vai desenvolver, entendeu? E principalmente aquelas tarefas que estão ligadas aos déficits individuais. Então, ela vai trabalhar aquilo ali. Então, assim, existem diversas estratégias de aprendizagem, as técnicas para esses pacientes. Então, assim, todas são eficazes, elas são técnicas consideradas eficazes, entendeu? A exemplo da pessoa, de facilitar a evocação do nome da pessoa, entendeu? Juntamente com o aprimoramento dos recursos, com técnicas, né, de fazer combinações, associações, as informações mentais. Então, assim, para que esse treinamento, né, para que essa reabilitação ela não tenha erros, né, é preciso que a técnica seja eficiente,
é preciso que a pessoa saiba, o profissional saiba aplicar essa técnica. É preciso que o paciente ele responda ao tratamento, porque assim vai reduzir os erros do paciente e vai propiciar assim um sucesso na tarefa. É, por exemplo, o paciente não consegue vestir uma roupa, né? Trabalhando aquilo ali, trabalhando a técnica, ele vai se esforçar. Então, assim, há respostas. Erros podem acontecer, né? Mas, assim, quando a pessoa ela trabalha a memória, ela trabalha o cognitivo dela, ela vai ter um êxito. Principalmente quando ela vai aprender coisas novas, ela vai trabalhar, a memória dela, a mente dela vai trabalhar. Então, assim, tem que ter um programa que o sujeito em si, ele venha estudar, entender que ele é capaz de aprender, que ele é capaz de desenvolver habilidades que antes ele desenvolvia e ora ele não consegue desenvolver mais. Por mais que ele ainda assim não consegue lembrar, né? Mas é de grande eficácia, né? Que o indivíduo ele aprenda, que ele venha desempenhar. Porque assim, é, quando ele vai memorizar uma lista de itens, né, é, vai produzir resultados benéficos. Porque, assim, quando se está na fase inicial, né? Mas, assim, quando já está na fase intermediária, os resultados vão ser menores. Então, vai depender do quadro do paciente. Era só isso que eu queria acrescentar aqui sobre essas técnicas, né, de reabilitação do comprometimento cognitivo leve. Rapidinho, que eu deixei passar, e aproveitando que a Sheila trouxe também essa questão, a OMS ela classifica, né, alguns parâmetros para se fazer esses modelos de intervenção, né, formular essas intervenções. Então, tem a deficiência, né, que seria referente a essa perda ou anomalia de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que como a exemplo nós temos a demência por Alzheimer, e que vai ter esse prejuízo progressivo das estruturas cerebrais. E tem a incapacidade, né, que considera a deficiência a restrição ou falta de capacidade para realizar uma atividade na medida considerada normal do ser humano. E vai ter a desvantagem, né, que considera a situação prejudicial em consequência a uma deficiência ou incapacidade, limitando ou impedindo o desempenho normal para a realização de tarefas habituais, assim, cotidianas. Então, é baseado nesses três que as pessoas vão, geralmente os neuropsicólogos, grupos de pesquisa vão basear essas formas de intervenções, né? E é isso. Alguém tem mais alguma contribuição? Estamos chegando ao final já. Pronto, acho que não. Então, era isso que a gente queria trazer para vocês sobre essa parte de reabilitação do comprometimento cognitivo leve e da demência. Então, a gente começou falando... Gente, desculpa, é coisa de professor. A gente começou falando um pouco sobre o que é esse comprometimento cognitivo leve, o que é essa demência. Depois a gente falou um pouco sobre essa reabilitação, como é que se reabilita. E aí a gente trouxe um pouco dessa reabilitação de forma específica dessas duas condições. Então era isso que a gente queria trazer hoje. Uma colega caiu durante a apresentação, a outra não chegou a entrar, mas... elas não devem ser prejudicadas por isso, porque todos nós contribuímos com isso e é coisa da tecnologia, a gente sabe como tá as coisas. Então, eu vou encerrar a gravação e eu vou finalizar só lembrando da pergunta, que a pergunta seria se existe alguma diferença do comportamento cognitivo leve para a demência. É isso, e qualquer coisa a gente está à disposição aí para contribuir mais. Obrigada, boa tarde. E bom dia e boa noite, não sei. Pode falar. Também quero agradecer aos colegas, todos que contribuíram. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada, pessoal. Beijinhos, gente. Até mais. Até.
Até.